e amém. Os irmãos podem se assentar. Mateus capítulo 13, verso 33. E depois Lucas também, capítulo 13, versos 20 e 21. São os dois textos dos evangelhos onde estão registrados os relatos, ou o relato dessa parábola, escrita em Mateus e escrita em Lucas, a parábola do fermento. O texto diz assim em Mateus 13, 33: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E Lucas 13, verso 1 e 22, Lucas descreve assim: e disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Muito bem, meus irmãos, a parábola do fermento é uma das menores parábolas contadas por Jesus. E eu confesso que a gente lê várias vezes a Bíblia, né? E a gente passa por algumas parábolas. As parábolas maiores a gente identifica logo, mas tem tantas parábolas menores que a gente passa por cima e não se dá conta, né? Não consegue rotulá-la como parábola. E aí eu fiquei pensando, quando eu li essa aqui, eu falei, eu conheço, já li várias vezes o Novo Testamento, nesses meus 37 anos de caminhada cristã, mas não contei as parábolas. Eu não me lembro de nenhuma menor do que essa, mas deve ter, né? E a gente vai descobrir agora, nessa nossa jornada pelas parábolas de Jesus. Mas essa é uma das menores, segundo os comentaristas. Tanto em Mateus quanto em Lucas, ela é registrada imediatamente após a parábola do grão de mostarda, e existe uma razão para isso. A razão é que uma completa a outra, revelando 2 aspectos importantes do crescimento do reino de Deus. Embora essa segunda parábola, a parábola do fermento, ela traz também algum aspecto presente na parábola do grão de mostarda, mas as duas se complementam. Na parábola do grão de mostarda, o crescimento do reino, ele é externo. Objetivamente, a parábola do grão de mostarda, que nós falamos sobre ela semana passada, ela fala sobre essa expansão do reino, no sentido geográfico, no sentido populacional, no sentido de crescimento do número de crentes e o avanço do reino de Deus pelos povos, pelas nações. Então, o reino vai crescendo, e a parábola do grão de mostarda, ele fala sobre isso. Já a parábola do fermento, o crescimento é interno, embora também tenha um aspecto de avanço, né? Esse fermento que fermenta e que leveda a massa dos seres humanos e vai alcançando mais pessoas, mas ele também tem um aspecto interno, revelando a natureza da transformação que acontece na pessoa, cujo coração recebeu a palavra de Deus, o Evangelho. Embora vamos falar também sobre o outro, mas talvez esse seja o aspecto que mais vai impactar, ou que deva impactar e trazer esperança para o nosso coração, nesses dias que nós vivemos, em que somos desafiados a levarmos para aquele que ainda não conhece a palavra da salvação da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho. Na parábola que Jesus conta, que é a parábola do fermento, uma mulher simples prepara pão em um dia comum na região da Palestina. Então Jesus pega um elemento que era comum. Todas as famílias das pessoas que estavam ouvindo Jesus viviam no dia a dia essa prática. Era algo comum. Aliás, não só era comum,
mas também era algo de prática comunitária. A maioria das casas na Palestina era pequena, o espaço interno era pequeno, então normalmente esse trato da massa, a preparação da massa para o pão era feito do lado de fora de casa, era algo que era feito diante da visão da comunidade. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele está tratando de um assunto que as pessoas imediatamente traziam à mente: opa, eu faço isso, né? Ou então, a minha mãe faz isso, a minha esposa faz isso, né? Em casa a gente faz isso diariamente. E aí, ele vai dar exatamente as medidas, né? Ele diz que nessa preparação, a mulher pega 3 medidas de farinha e pega um pouco de fermento, que não é esse fermento que a gente usa hoje, né? Aliás, tem pouco tempo que uma pessoa comentou, não vou precisar, né, se tem algumas semanas ou alguns meses, porque a memória não ajuda tanto, né? Mas alguém compartilhou comigo sobre uma pessoa que tem esse hábito, né, de fazer o pão em casa, e ela faz exatamente desse jeito. Ao invés de usar o fermento, ela usa uma massa que já foi levedada, aquela massa está guardada, e aí ela vai lá, amassa uma massa nova, e ela pega um pedaço daquela massa levedada, ela mistura ali a massa junto, e aquela massa então vai levedar a massa nova, e aí o pão fica um pão de outra qualidade, né? É outro tipo de pão. É desse fermento que Jesus está falando, não do fermento em pó que a gente compra lá no mercado para misturar, mas uma massa já levedada. Então a mulher amassa aquela quantidade de farinha junto com essa massa já levedada, e ela deixa aquela massa descansando e fermentando, e o processo de levedo, de fermentação daquela massa vai acontecer naturalmente, sem que aquela mulher tenha que fazer mais nada. Ela misturou a massa levedada com aquela porção, e o restante aconteceu naturalmente. Por que Jesus dá as medidas? Na verdade, as medidas chamam a nossa atenção para o fato de que uma pequena porção da massa levedada consegue levedar uma grande quantidade de farinha. 3 medidas aqui era uma medida, uma quantidade de massa que era comum. Não tem a ver, né? Algumas pessoas vão pegar esse texto aqui, 3 trindades, já vai começar a querer inventar coisas. Eu me lembro de um pregador de uma igreja lá em Valença, que ele foi pregar sobre Davi e Golias, e aí o texto diz que Davi foi no riacho e ele pegou 5 pedras, e aí ele chega para pregar sobre aquele texto. Ele diz para a igreja: irmãos, por que Davi conseguiu vencer Golias? Ele pegou 5 pedras. 5 pedras, conta só, olha, são as 5 letras do nome de Jesus. Eu falei: opa, né? Criatividade, né? Foi muito além daquilo que o texto diz, né? Então, não vamos criar nada em cima desses números. Essas 3 medidas era uma porção comum utilizada pelo povo na época. Aliás, há muito tempo nós vamos ver que no Velho Testamento nós temos citação dessa medida. Era como se fosse uma medida que coubesse para uma fornada. Então, pega aquelas 3 medidas de farinha, mistura, levedor, vai lá. É a quantidade que cabe no forno, que faz uma quantidade que vai alimentar um número de pessoas. Só que essas 3 medidas, elas equivalem a 13 litros de farinha, aproximadamente 7 quilos de farinha. E é por isso que Jesus chama a atenção exatamente para essa medida. Ele podia ter falado, misturou um pouco de farinha com um pouco de fermento. Não, ele dá a medida. Por quê? Porque era um pequeno pedaço daquela massa. Junta aquilo a 7 quilos de farinha, e aquela pequena porção de massa levedada
consegue fazer com que toda aquela massa levede, ela cresça e forme então o pão. Nesse ponto, Jesus então chama a atenção para o que ele quer nos mostrar. Qual é a pergunta que Lucas faz, né? A que compararei o reino dos céus? Jesus continua dando exemplos do que é esse reino que ele está trazendo. Como é que esse reino se comporta? Quais são os valores desse reino? E ele diz, então, agora eu vou comparar o reino para que vocês possam entender um pouco mais do reino. Eu vou compará-lo a uma mulher que pega 3 medidas de farinha, 7 quilos de farinha, pega um pedacinho da massa levedada, mistura ali, e aquele pedacinho de massa é suficiente para levedar toda aquela massa. Em Gênesis 18, verso 6, nós vamos ver um relato em que nós vemos que essas medidas já eram utilizadas lá nos tempos de Abraão. O texto diz, Gênesis 18, 6, e Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então essa medida era uma medida padrão que era utilizada para fazer esses pães. Então não tem nada de elaborado, de espiritual ou como é que a gente fala, né? Alegórico, vamos criar alguma coisa em cima disso. Não, Jesus pega uma prática do povo para poder trazer uma ilustração. O ensino então não está na quantidade de farinha, mas no que aquilo significa. Uma outra questão que quando alguém lê e prega sobre essa passagem, normalmente é levantada, é o fato de que o fermento, principalmente no Novo Testamento, mas também no Velho em alguns casos, ele é utilizado sempre de forma negativa. A presença do fermento e da fermentação é sempre ligado àquilo que é errado ou ao pecado, à corrupção. Tanto é que durante a celebração da Páscoa, o judeu não come nada fermentado, né? Inclusive, isso é uma das teses para se afirmar que o vinho utilizado na ceia não era fermentado, porque o judeu durante a Páscoa ele não fazia uso de nada que fosse fermentado. Mas, embora o fermento tenha essa conotação em muitos textos bíblicos, mas nós vamos encontrar também no Velho Testamento alguns sacrifícios, algumas ofertas que eram dadas para Deus e que elas deveriam ser feitas com massa fermentada. Um exemplo disso é o de Levíticos 7, verso 13. O texto diz, com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica. Então, o fermento também estava presente em ofertas que eram aceitáveis a Deus. E nesse caso específico da parábola, Jesus vai dar a ação do fermento naquela massa exatamente uma conotação positiva. Ele tem um simbolismo positivo, ele vai mostrar algo de positivo a respeito do reino de Deus. Qual é então o aspecto do reino dos céus que Jesus revela através da parábola do fermento? O princípio é de que uma pequena porção de massa levedada, porção insignificante quando comparada com os 7 quilos de farinha. Junta 7 quilos de farinha, a massa, pega um pedacinho da massa. É um pedaço insignificante em relação à quantidade de farinha, mas ela revela o grande poder que aquela pequena porção de massa tinha para poder fermentar toda aquela massa a que ela foi adicionada. Então Jesus chama a atenção exatamente para isso, para mostrar que o reino dos céus ele chega pequeno, aparentemente sem grande expressão, mas na medida em que ele é adicionado no meio da humanidade, ele vai alcançando as pessoas e ele vai crescendo, e ele continua crescendo, ele continua tocando nos corações e as pessoas continuam sendo transformadas, de modo que o resultado é surpreendente, do mesmo jeito que aquela grande quantidade de farinha, com um pedacinho de massa levedada, conseguiu fazer com que toda aquela massa fosse transformada. O reino de Deus, mesmo tendo início pequeno, tem poder
para transformar a humanidade. Há dois aspectos do reino, portanto, que são ilustrados nessa parábola. O primeiro é o aspecto da transformação social. O reino dos céus, ele chega e ele tem um impacto tão grande na sociedade que aquilo surpreende. Vejam, em todos os tempos da existência da humanidade, sempre existiram novas religiões, novas crenças, e elas iam se desenvolvendo aos poucos, as pessoas iam acreditando, elas cresciam, mas nenhuma com tanta velocidade, com tanto impacto, mesmo sofrendo perseguições, poderia se comparar com o cristianismo. Então, esse é o primeiro aspecto. Aquele pequeno grupo de seguidores de Jesus, que foram considerados uma pequena seita, e aos olhos dos líderes religiosos judaicos, uma seita que estava fadada a morrer, a desaparecer, depois que Jesus foi condenado. A expectativa dos líderes era de que morreu o líder, esse grupo vai se desfazer, é um grupo fraco, é uma pequena seita, isso vai desaparecer, como já havia acontecido com tantos outros movimentos dentro do judaísmo. Então, essa era a expectativa deles. Só que, como o fermento, aquele grupo de cristãos levedou a comunidade de Israel. E mais do que isso, mais do que levedar a comunidade, mais do que tocar, mais do que transformar e crescer surpreendentemente dentro da nação de Israel, aquela palavra, aquela pregação cristã, ela transbordou da nação de Israel e alcançou as nações gentias. Nós percebemos esse impacto no texto de Atos, capítulo 17, verso 6. Esse texto narra a parte da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, na primeira viagem missionária, ele vai visitar as cidades ali da Ásia, ele vai pregar o evangelho, várias cidades, planta várias igrejas, volta para Antioquia, ele, Paulo e Barnabé, e na segunda viagem missionária, ele vai com Silas, não com Barnabé. E aí, a intenção dele é de visitar aquelas cidades onde tinham as igrejas. E ele vai dizendo, o texto de Atos vai dizendo que ele desejava ir numa cidade, o Espírito Santo o impedia. Desejava ir em outra cidade, o Espírito Santo o impedia. E aí, numa noite, ele dorme e ele sonha, ele tem uma visão de um homem macedônico dizendo, passa a Macedônia e socorre-nos, e alcança-nos, e é um pedido de socorro. E quando ele acorda daquela visão, ele entende que Deus está chamando ele para a Europa. E ele junta a equipe, todo mundo entende que é a direção de Deus, e eles vão, a primeira cidade que ele vai é a cidade de Filipos, ali ele prega o evangelho, ali os judeus que estavam ali na sinagoga se revoltam contra ele, e aí faz um motim na cidade, e ele é preso, é açoitado, e aí à noite ele está ali adorando a Deus, há um terremoto, as portas da prisão se abrem, o carcereiro se converte, e aí na manhã seguinte eles são libertos, ele se despede dos irmãos, e ele vai para Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica, ele começa a pregar o evangelho ali, e aí o povo, a Bíblia diz que ele ia pregando, e uma jovem que parecia tomada de um espírito adivinho, ia atrás dele dizendo, esses são os pregadores que anunciam a salvação, anunciam Jesus Cristo, e aí ele se cansa daquilo, repreende aquele espírito, o espírito sai, as pessoas que se enriqueciam com aquele espírito adivinho, se revoltam contra ele, aí um caos, E aí, em Atos 17, 6, a declaração que as pessoas fazem a respeito do evangelho que Paulo está levando ali em Tessalônica é essa: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui.
Essa palavra chama a nossa atenção para o fato de que antes de Paulo chegar lá em Tessalônica, os moradores de Tessalônica já ouviam falar do impacto que o Evangelho estava criando na Ásia. A notícia tinha chegado num outro continente, tamanha a velocidade com que o Evangelho cresceu na Ásia. Só para que a gente possa ter ideia daquilo que Jesus está falando aqui, quando ele fala sobre o poder desse fermento. Um pouquinho só de fermento misturado na massa levedou toda a massa. Ele está dizendo, um pouquinho de gente transformada pelo Evangelho fez um alvoroço no Império Romano. É disso que o texto está falando. Esse fermento do Evangelho continua levedando, transformando vidas e avançando rumo à conquista de todos os povos. Essa declaração aconteceu no início do primeiro século. Nós estamos em 2021. E o Evangelho, em 2025, século 21. Em 2025. E o Evangelho está aqui, levedando, impactando as nossas vidas, através de nós impactando outras vidas. Pessoas continuam se convertendo aqui e em vários lugares do mundo. O Evangelho continua avançando. Nunca estivemos tão próximos de alcançarmos o mandamento que Jesus nos deu, de levarmos o Evangelho a todos os povos. Aquilo que Jesus falou a respeito do reino dos céus, semelhante ao fermento, continua acontecendo. Agora, o segundo aspecto, ele não é externo. Externo é isso, né? O Evangelho me alcançou, me encheu de alegria, eu saio contando para as pessoas, e as pessoas vão ouvindo, e algumas não dão ouvido, mas algumas dão ouvido, aquilo impacta a vida dela, ela vai falando e vai transformando a vida de outros. Eu me lembro que quando o Evangelho me alcançou, a minha família era espírita. Minha mãe, na segunda-feira, acendia a vela para as 13 almas santas e benditas. Era isso que ela dizia. Na sexta-feira, ela defumava a casa. E de terça a quinta, ou ela ia no centro espírita, ou ia numa cartomante, e a coisa ia por aí. E aí eu me converti. E aí quando eu cheguei em casa, falei com ela assim, mãe, aceitei Jesus. Ela disse, mas você não vai ficar igual esses crentes chatos não, né? Seja igual fulano. Aí falou sobre um rapaz que morava perto de mim. Olha lá, ele é crente, mas ele não perturba ninguém. Ou seja, né? Fazia nada. Eu disse, sim senhora. Mas ia para o meu quarto ler a Bíblia. Achava um texto que eu dizia assim, esse texto aqui pode fazer sentido para minha mãe. Pegava a Bíblia lá na cozinha e falava, mãe, deixa eu ler um negócio aqui para a senhora. E aí lia o texto. Às vezes eu fazia um comentário. Às vezes eu só lia, fechava a Bíblia e voltava para o quarto. Deixa ela lá se virando com Deus, né? Me converti em abril. Em dezembro foi o meu batismo, dia 25 de dezembro. Foi a primeira vez que a minha mãe foi na igreja. Mas quando a minha mãe foi na igreja a primeira vez, ela já não acendia mais vela, já não defumava mais a casa, já não ia mais no centro espírita, já não ia mais em cartomante. Foi em dezembro, dia 25, voltou no dia 31, quando foi no primeiro domingo de janeiro de 1000. Através da parábola, Jesus mostra que quando o reino de Deus toca em uma pessoa, ele tem poder para transformá-la completamente, da mesma forma que o fermento transforma a massa. Eu ouvi o Evangelho, e eu não sei explicar como é que esse negócio aconteceu. O que eu sei é que eu ouvi a primeira vez, e aquilo fez sentido para mim. As perguntas que eu tinha, que não encontrava resposta em lugar nenhum, o pastor José de Souza Gama, sem nunca ter conversado com ele, está pregando lá e está respondendo as minhas perguntas. Aquilo estava fazendo sentido, e começou a mexer comigo. E aí dali para frente, quando eu ia fazer alguma coisa errada, eu já sabia que era errado. Quantas vezes eu disse para Deus assim, ainda vou consertar minha vida. Fazia. Continuar fazendo errado, né? Mas já sabia, tinha alguma coisa que já não estava bem aqui. Aquilo foi crescendo dentro de mim, com uma massa fermentando. E um dia eu não pude mais resistir.
eu tive que dizer sim para Jesus. Tudo muda, porque o Evangelho entra no coração e ele vai transformando. A parábola também ilustra que, da mesma forma que a ação do fermento é invisível, mas os resultados são bem visíveis, né? Você mistura o fermento ali na massa, né? Você olhou, não estou vendo acontecer nada, não tem nada pulando, não tem nada mudando de cor, mas você olha, a massa está aqui, desse tamanho. Aí você tira o olho, quando você volta, ela está maior. O que está acontecendo, né? E daqui a pouco está maior, ela está fermentando. A gente não consegue explicar. A ação é invisível, mas os resultados são bem visíveis. Então Jesus diz, assim também, uma vez depositado o Evangelho no coração e sendo ele acolhido, sua operação é invisível, mas a transformação operada de dentro para fora produz resultados surpreendentes e duradouros. Não há como conter. É isso aí, tem até um barulho para poder chamar atenção, é importante mesmo, para a gente lembrar. Não há como conter aquele que um dia foi transformado pelo Evangelho. Ninguém que tenha sido alcançado pelo Evangelho continua sendo a mesma pessoa, continua agindo da mesma forma, é impossível. Por quê? Porque ele começa a transformar de dentro para fora. Então a gente não consegue explicar o que está acontecendo, mas sabe que a vida mudou. Sobre esse ensino, um teólogo chamado William Barclay, ele afirmou o seguinte: da mesma forma que a massa não tem poder para mudar a si mesma, também nós não o temos. Para existir essa tão necessária mudança em nossa natureza, é preciso essa ação externa gerada pelo reino de Deus. O homem só pode alcançar a salvação, o homem só pode ter o seu desejo transformado para desejar as coisas de Deus, se o Evangelho o alcançar. Se essa porção do reino de Deus for depositada no coração dele. Sem isso, por mais que ele queira ser bom, ele não consegue. Por mais que ele queira buscar as coisas de Deus, ele não consegue. Só consegue viver essa transformação aquele que recebeu o reino de Deus. É o reino de Deus que opera a mudança. E Martinho Lutero abordou um outro aspecto dessa transformação. E ele disse o seguinte: olha, da mesma forma que é impossível separar o fermento da massa, devido à mudança que nela o fermento opera, também é impossível remover o efeito da obra de Cristo em quem verdadeiramente foi transformado por Ele. Por isso que não tem como o crente perder a salvação, não tem como o crente voltar atrás na decisão que ele tomou. O verdadeiro crente não tem para onde voltar. Eu digo para os irmãos que no início da minha caminhada cristã, primeira igreja batista em Mendes, uma bênção, um celeiro de obreiros, mas também uma igrejinha complicada, hein? Vou dizer para vocês, principalmente naquela época que eu me converti, e eu tive, humanamente falando, todos os motivos para, na linguagem popular, chutar o balde e dizer assim: não quero mais saber desse negócio. Mas cada vez que eu pensava em fazer isso, a pergunta que vinha era: eu vou deixar a igreja e eu vou para onde? Eu não tenho como mais voltar para onde eu estava, porque agora eu sei a verdade. Eu não tenho como voltar mais para onde eu estava, porque lá estava vazio, aqui com toda a luta, mas o meu coração está cheio de alegria, o meu coração está cheio de esperança, não tem para onde voltar. A transformação que o Evangelho produz no verdadeiro crente faz com que ele não tenha para onde voltar. A gente só tem para seguir para onde Deus nos chama, a comunhão com Ele e o céu. Então, eu vou concluir, já são 9:06, eu vou concluir essa exposição, voltando os meus olhos para a mulher da parábola, comum, que Jesus usa apenas para compor a parábola. Portanto, essa mulher, ela não tem na parábola nenhum significado teológico
nenhuma interpretação teológica que uma exegese nos aponte. Mas eu quero tomar essa mulher da parábola de uma forma alegórica, para que eu possa, nela, caracterizar cada crente em Jesus Cristo, que tem a responsabilidade de apenas adicionar o fermento à massa. O fermento que é o evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho do reino. A responsabilidade de como aquela mulher pegar a massa, pegar um pouco do fermento e adicionar. Essa é a nossa missão, adicionar o fermento, falando sobre o evangelho aos corações que ainda não conhecem, falando com carinho, mas com firmeza, convicção e alegria, como quem mistura. Não somos nós que transformamos os corações, nós não temos a responsabilidade de converter o coração de ninguém. A nossa responsabilidade é de, como aquela mulher da parábola, pegar um pedacinho do fermento e misturar na massa. O restante o fermento faz. Se eu compartilhar o evangelho de Jesus Cristo com alguém, dali para frente, aquela pessoa tem que se tratar com Deus. Quem falou do evangelho para mim, não ficou discutindo comigo, você está demorando, o que você vai fazer, por que você está indo, para o clube à noite, ao invés de estar indo para a igreja? Não, ele não ficou. Ele compartilhou o evangelho comigo e deixou no meu coração. E aquele negócio ficou mexendo comigo. E eu estava no sábado à noite, sentado num bar, bebendo com uns amigos, e aquele negócio estava mexendo dentro de mim. E eu ia para um clube, e aquele negócio estava mexendo dentro de mim. E aquilo foi crescendo, e me incomodando, até o dia que eu não pude resistir. O nosso papel é adicionar esse fermento aos corações. E se as pessoas permitirem, a gente ir compartilhando aquilo que a gente está vivendo, as alegrias que a gente está vivendo, enquanto a gente vai amassando aquela massa. E o evangelho vai transformar. E nós vamos ver aquela massa levedando, e aquele corpo que até então servia ao pecado, sendo transformado, de modo a servir a glória de Deus. Que esse seja o desejo, o anseio, o anelo dos nossos corações. Compartilharmos esse evangelho e vermos vidas sendo transformadas para a glória do nosso Deus.